DJ, DJ, DJ. Você é daqueles que pronuncia DJ? Então eu preciso te contar um segredo! Nessa palavra são dois fonemas diferentes. Em inglês a gente usa o D. DJ, DJ. E no português a gente usa o J. DJ, DJ. Você quer entender mais sobre esses dois fonemas que são muito parecidos, mas são diferentes? Então fica aqui comigo, porque neste vídeo eu te explico rapidinho. Fala moçada! Here we go again with the phonemes! Olha lá a série Fonemas de novo! Para você que não conhece essa série, aqui eu falo sobre fonemas que são muito parecidos, ou seja, fonemas que têm uma diferença muito tênue, mas que podem mudar completamente o significado de uma palavra. Então, se você tá chegando de paraquedas aqui, clica aqui em algum lugar e vai lá na playlist ver os outros 14 vídeos, porque essa aqui é a 15ª aula da série. Você não vai perder as outras 14, né? Eu vejo muitos brasileiros pronunciando a palavra DJ como DJ, principalmente a gente aqui do sudeste do Brasil. E isso acontece basicamente porque a gente palataliza, nome chique, né? A gente palataliza o fonema D. Se você ficar comigo aqui, eu vou te explicar qual que é o correto, hein? DJ ou DJ. Mas antes, eu quero te explicar o que é essa tal dessa palatalização, nome complexo, né? Mas vamos entender. Palatalização é quando um fonema que não é originalmente produzido no palato duro, que é o céu da boca, ok? Por influência de outros fonemas, ele passa a ser pronunciado no palato duro. Ou seja, a gente tirou outro fonema de outro lugar para botar no palato. Vou dar um exemplo. O D, né, o D, é articulado com a ponta da língua batendo ou atrás dos dentes superiores ou nos alvéolos, que é a camada enrugadinha. Pronuncia aí. Fala o D aí, ó. D. Agora, se você em algum momento for falar o D, né, o D, e disser J, significa que você palatalizou esse fonema. Exemplo, as pessoas do Nordeste, elas tendem a não palatalizar. Então quando elas vão dar bom dia, elas falam bom dia, sem palatalizar, dia. Enquanto a gente aqui do Sudeste, né, no Centro-Oeste, em outras regiões, a gente fala bom dia, palatalizando, isso é, a gente pega o D de dia e transforma em J na fricada. É bem comum, então, a gente falar aqui no Brasil DJ e não DJ. Mas Felipe, por que eu preciso saber disso? Basicamente, porque no inglês a gente também pode palatalizar os Ds e o Ts, ok? Mas o contexto é diferente. A gente pode palatalizar esses fonemas antes do Y, a semi. Exemplo, se eu vou falar que falo sobre você, I talk about you, about you, about you, about you. Você viu que eu palatalizei de t, eu mudei para ch. Para falar, você faria, olha só, would you do it? Would you? Palatalizei. Para falar na sua casa, at yours, at yours. Os europeus foram did European people go? Did, yeah. European, did European, did European. Você vê como que o d ou o t vieram a ser pronunciados no palato e a gente acabou falando t ou j, percebeu? E aí, você viu como a palatalização pode ocorrer tanto no português quanto no inglês? Gente, isso é normal. É um fenômeno fonológico que acontece em qualquer língua natural, tá bom? Então, é por isso que a gente tem bastante dificuldade em pronunciar o d em inglês. Por isso que a gente acaba falando DJ, porque a gente tem esse hábito, né? A gente não tem muito esse d em posição de coda no português. Então, a gente também coloca um i epentético. Se você, inclusive, não sabe o que é um i epentético, vê lá a aula número 14, a aula anterior é essa para você entender, tá bom? Olha só, palavras que terminam com d, que no português a gente coloca esse i epentético e ainda palataliza. Vamos lá?
O nome David, a gente fala David, né? A palavra feedback, a gente não fala feed, a gente fala feed, feedback. Ah, eu vou fazer um download. Não, a gente fala download. Aquela empresa de comida, propaganda, me patrocina, iFood e não iFood. iPad e não iPad, né? A gente fala um card e não card. A gente fala Harvard, Richard e não Harvard, Richard. Você percebeu como no português a gente coloca esse epentético e ainda palataliza os this? Pois é, e o problema da gente palatalizar é que às vezes pode mudar o significado da palavra. Então quando a gente fala a palavra pago, que é paid, se você pronunciar palatalizando, o gringo pode entender paid. Ah, olha só a diferença. Paid, page, paid, paid. Ai, que confusão! Pois é, tá vendo a importância de estudar os fonemas? Agora eu vou contrastar mais algumas palavras que têm uma diferença bem sutil com esses dois fonemas. Vamos lá? Em posição inicial, a gente tem deep ou jeep, deg ou jeg, dear ou dear. Em posição final, aid, age, bad, badge. E aí, você sentiu a diferença? Espero que sim. Eu sei que é sutil, mas faz parte. Agora, vou dar alguns exemplos e depois a gente vai para os exercícios para praticar a sua audição. Quando você quer dizer que isso é um péssimo crachá, primeiro você vai usar o d e depois o j. This is a bad badge. Agora, quando você quer dizer que a página foi paga, primeiro a gente vai usar um j e depois um d. The page was paid. Quando você quer dizer que a academia estava escura, a gente vai primeiro com a fricada j e depois com d. D. The jam was too damn. E aí, você tá entendendo todas, né? Tô confiando em você, pode deixar. Agora, vamos para os exercícios. Eu vou falar algumas frases e você tem que escolher uma palavra que for correspondente à imagem. Eu disse a palavra da imagem A ou da imagem B? Vamos lá? Número 1. Is there a way we can aid her? E aí? Eu perguntei se tem algum jeito da gente ajudar ou de a gente envelhecer ela. Número 2. Look at that jug. E aí? Eu disse para você olhar para aquela escavação ou para aquele gabarito? Número 3. Jean Brown was my lover. Ah, e aí? Eu disse que o reitor Brown ou que o Jean Brown era o meu amante. Número 4. Her name starts with D. E aí? Eu disse que o nome dela começa com a letra D ou com a letra G. Número 5. It is part of a gentle stuff. Eu disse que isso faz parte de um material suave, gentil, ou de um material odontológico. Número 6. I didn't want to enter that Ford. Eu disse que eu não queria entrar naquela forja ou naquele carro Ford. Número 7. I got some jewel boxes. E aí, eu disse que eu ganhei algumas caixas duplas ou caixa de joias? Número 8 e última. Let them dive. E aí, eu disse que é para deixar eles mergulharem ou que é para deixar eles dançarem? E aí, foi difícil esse? Ah, espero que não. Bora corrigir? No número 1, eu disse aid, com o d. Ou seja, você tem algum jeito de ajudar ela. E não envelhecer, que é age. Já no número 2, eu usei a fricada, jeg. E não deg, que é a escavação. Ou seja, a minha fala foi gabarito. No número 3, eu usei o nome Jean.
e não dean, que é reitor, ou seja, eu usei a palatal, j. No número 4, eu disse a letra D, ou seja, D, e não G, que é a letra G. No número 5, eu disse a palavra gentle, com a fricada, ou seja, gentil, suave, e não dental, que que vem de dente, né, odontológico. No número 6, eu falei o carro, Ford, porque eu usei o D, né, Ford. No número 7, eu disse a palavra joias, jewel, e não jewel. Na 8 e última, eu disse para deixar eles mergulharem, dive, usando o e não jive, que é dançar. Ai, que legal! Tenho certeza que se você já está vendo essa série há bastante tempo, você está acertando tudo, né? Então comenta aqui. Quantas você acertou dessas 8? Acertei as 8, acertou metade. Se você é novo aqui, vai lá ver as outras 14 aulas para você melhorar a sua dicção no inglês. E não se esqueça de se inscrever aí para você mergulhar no mundo dos fonemas junto comigo. Tenho certeza que você vai evoluir no inglês depois de aprender os fonemas.